Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria poder saber que você está de volta, nos acompanhando. E nós estamos nessa nova temporada para falar de um tema um pouquinho diferente do Crisol, do Provados pelo Fogo. Nessa próxima etapa, nesses próximos 14 sábados, veja que serão 14 semanas, além uma semana a mais do que nós estamos acostumados. Mas será uma alegria estar aqui com vocês e saber que esse momento será sempre de compartilhar o nosso aprendizado. O tema geral da lição para esse próximo trimestre é vida, morte e eternidade. Portanto, fala de dois contrastes, vida e morte, mas fala também da nossa esperança futura, que é a vida eterna. Então, esse é o escopo geral da lição desse trimestre. E nessa introdução eu quero apresentar para vocês quais são as propostas que estaremos trazendo aqui para esse novo período de revisão de tema. Sempre lembrando e reforçando que o nosso propósito aqui não é o estudo da lição, mas a revisão da compreensão daquilo que nós estudamos e propor, para quem desejar, uma metodologia de abordagem para a apresentação da lição da Escola Sabatina. Mas você pode ter uma apresentação mais ampla, mais demorada, mais aprofundada, mais ampla no Telegram. Eu convido você a inscrever-se no nosso canal também no Telegram. Você está vendo aqui na tela o QR Code e poderá assim interagir conosco. A cada sexta-feira eu publico um vídeo com a abordagem e a cada segunda, como você tem acompanhado, um vídeo com o esboço do tema. Lembre-se de algumas coisas importantes. Para esse trimestre eu percebi o seguinte, olhe na tela aí que você vai entender o que eu vou dizer. A lição pode ser dividida em 3 pontos bem específicos. A primeira parte, pecado e morte. Vai compreender as lições 1, 2, 3 e 4. E observe aí na tela, a lição 4 termina com o tema A Esperança do Antigo Testamento. A segunda parte da lição, ela pode ser dividida também em 4 partes, mas o tema é ressurreição e vida eterna. É importante que você conheça bem esse escopo, porque na hora que você estiver estudando lição por lição, você precisa estar dentro dessa cosmovisão. Então são 3 pontos importantes, como eu mencionei. Primeiro, pecado e morte. Segundo, ressurreição e vida, que são as lições de 5 à lição 8. E observe o ponto, a esperança do Novo Testamento. Então, a primeira parte começa falando de rebelião e termina falando de esperança no contexto do Antigo Testamento. A segunda parte começa falando de ressurreição e termina falando de esperança no Novo Testamento. Olha, sem querer ser tão técnico, é quase uma estrutura de quiasmo. Observe, por exemplo, essa terceira parte, que quando eu olhei a apresentação geral da lição, eu percebi que ela tem uma estrutura interessante. A lição 9, ela é paralela com a lição 12, a lição 10 com a lição 13 e a lição 11 com a lição 14. Observe na tela e veja se não faz sentido. Então, você vai estudar a lição desse trimestre, são 14 lições, 4 na primeira parte, pecado e morte, 4 na segunda parte, ressurreição e vida, e aí vem um estudo adicional. A lição 9 fala de passagens bíblicas controversas, depois as chamas do inferno, depois enganos do tempo do fim, aí vem cosmovisão bíblica, o processo do juízo e nova todas as coisas. Veja, eu vou pedir permissão para você para dar uma sugestão, se você quiser fazer um estudo temático. A sequência da lição é essa, respeitamos a proposta do autor e está tudo certo. Mas se você quiser fazer uma revisão temática, eu vou sugerir uma sequência para essa terceira parte. Isso, como eu disse, um estudo adicional, à parte. Você não vai usar essa metodologia na lição, porque vai ficar contrário à proposta da sequência da lição. Mas veja só, observe os números que estão aparecendo na tela. Eu começaria estudando a lição 9, depois eu iria para a lição 12, depois eu viria para a lição 13, depois para a lição 10, lição 11, e finalizaria com a lição 14. Se você observar essa sequência numérica que eu coloquei aí na tela e seguir 1, 2, 3, 4, 5 e 6, você terá um arranjo temático desse estudo adicional, que para mim é melhor para você compreender o tema. Ok? Mas isso, como eu disse, é um estudo à parte que você vai fazer.
na hora de apresentar a lição, naturalmente você vai ter que apresentá-la no formato em que ela foi publicada. Bom, eu vou dar algumas dicas, uma delas já são dicas assim que você já conhece, mas é importante a repetição porque também é o segredo do aprendizado. Antes de tudo, pegue a sua Bíblia e ore. Ore com a Bíblia na mão, com a lição na mão, porque a oração é o canal de abertura para dar conexão com a compreensão que a verdade apresenta. Se for tudo por sua conta, aí fica difícil você encontrar o jeito de Deus ensinar a verdade. Então se coloque no patamar do seguinte: você é um aluno, Deus é o mestre. Nós estamos aprendendo da sua palavra. Então peça sabedoria pela oração. Segundo ponto, leia a lição da semana e destaque pontos que falaram à sua mente e ao seu coração. São dicas importantes porque quando você folheia a lição e faz uma leitura rápida, você consegue perceber a ideia geral do autor e fica melhor você coordenar as ideias e melhor elaborar a sua abordagem. Tenha a sua Bíblia à mão, como eu já falei, escreva na lição do dia uma frase ou uma palavra que resuma a sua compreensão. Isso é um exercício de síntese que vai ajudar na hora de você montar o esboço da lição da Escola Sabatina. Defina uma palavra que sintetize sua frase. Entenderam? Olha só, você pega uma lição como essa aqui, de domingo. Leia toda, depois tente sintetizar toda essa lição numa frase que expressa a sua compreensão. E dessa frase, pense assim, que palavra melhor corresponderia a essa frase? Pronto. Aí você vai ter a lição em 6 palavras, 7 palavras que vão resumir a ideia e fica fácil você então organizar e montar o seu esboço para a apresentação na classe, onde for a sua oportunidade de apresentá-la, tá? Agora, como é que nós vamos fazer essa nova série? Observe, no primeiro slide nós teremos sempre a imagem da semana e o título. Mas eu estou inserindo para esse trimestre uma pergunta inquiridora, assim, uma pergunta provocativa, mas que está dentro da lição. Por exemplo, na lição número 1, como então o mal e o pecado surgiram em um mundo perfeito? Se tudo estava perfeito, como é que o mal e o pecado surgiram? Essa pergunta precisa ser respondida na lição. E assim, a minha proposta ao fazer o esboço é ir direto ao ponto para responder a essa pergunta. Entenderam? Vamos apresentar o verso para memorizar e sempre uma imagem ligada ao tema da semana. Agora, uma novidade que estamos incluindo para esse trimestre são as perguntas cruciais. Portanto, a cada semana, meu propósito ao apresentar o esboço é responder às perguntas cruciais que os ouvintes estão fazendo ou farão durante o período do nosso estudo. Ok? Aí apresento o esboço. Eu já estive observando a lição como um todo e vai prevalecer nesse trimestre a proposta de um esboço ligado aos dias, de domingo a quinta-feira. Em alguma situação vai ser necessário fazer uma adequação, um arranjo, por exemplo, a lição número 3 desse trimestre, eu vou fazer uma adaptação. Mas, em linhas gerais, você vai ver um esboço nesse formato. Uma ouvinte atenta do nosso programa, uma pessoa que se inscreveu no nosso canal, ela pediu que eu publicasse no final de cada vídeo esse esboço e deixasse, de alguma maneira, em condição dela pôr uma pausa no vídeo e poder copiar e escrever. Então, eu estou atendendo, no final de cada vídeo, esse esboço nesse formato estará na tela para que o ouvinte possa acompanhar. E eu finalizo sempre com uma frase da lição que sintetiza o aprendizado da semana e respondendo às perguntas que foram feitas, ok? Essa é a nossa proposta. Eu creio que você e eu estamos já conectados. Eu peço que você promova esse canal, não apenas falando o bem que ele promove na sua vida, mas também contribuindo com ideias e sugestões para que a gente possa melhorar cada vez mais. Quando eu recebo uma sugestão, eu dou sempre o feedback e coloco em prática a ideia quando ela é muito oportuna, como foi o caso dessa sugestão dada para que eu apresentasse o esboço no final do slide. Que Deus os abençoe. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esse encontro especial de aprendizado e que Deus nos conduza sempre direto ao ponto, ao conhecimento da verdade. Até a próxima semana.